abraçar a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concedeu de estar aqui responsável em trazer a bendita e poderosa palavra de Deus. E neste momento, irmãos, é motivo de alegria, estarmos mais uma vez a proferir, a falar a palavra do nosso Deus. E vamos dar início, vamos pedir para abrir a nossa Bíblia, que se encontra no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 até o verso 6. Vamos fazer a leitura de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. E houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucano, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tó, filho de Zufi e Efrateu. E estes tinham duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Tinha filhos, Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem de sua cidade, da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló. E estava ali o sacerdote do Senhor, Ofínio e Finés, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que num dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penínia e sua mulher, e a todos seus filhos e a todas suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, por enquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado sua madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para o embravecer, por enquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Amados irmãos, como nós vivemos no meio de grandes dificuldades, pandemia da vida, nas televisão, de jornais só vê morte, coisa triste, depressões, e não somente nós enfrentamos, mas o mundo todo está passando por esse momento de pandemia, de dificuldade para todo mundo. Escolhi este texto de Ana para falar sobre é um texto bastante conhecido dos amados irmãos, Todos já conhecem este texto. É onde Ana também tem logo ela entoou um canto, parecido com o canto de Maria, e que, no meu ver, é uma pessoa que canta um hino deste, é uma pessoa que tem uma total intimidade com Deus, mostra uma intimidade muito grande com Deus. E vamos falar hoje do sofrimento de Ana. Sofrimento este, amados irmãos, que não se tratava de uma doença, não se tratava de um demônio, de uma dor, não, se tratava de que ela era estéril e não podia ter filho, e a Penínia, sua rival, irritava constantemente, para ver se ela ficava brava, tirar a paciência da pessoa. E nós vamos refletir exatamente no sofrimento de Ana hoje. E eu queria dar meu título, Antes nós vamos falar um pouco do livro, só para a gente ter uma compreensão geral do livro de Samuel, rapidamente. O livro de Samuel, apesar de que se encontra no dia de hoje com a autoria de Samuel, eles são anônimos, Uma vez, amados irmãos, que no capítulo 25 de 1 Samuel, verso 1, o Samuel é descrito lá, ele morre, sua morte, descrita sua morte lá. Então isso poderia, o livro os dois livros de 1 e 2 Samuel poderia ser escrito por ele, uma vez que ele morre, Mas a outra coisa que nós podemos também ver é que existe a função naquela época de um profeta, no caso de Samuel, grande juiz e profeta, era a função de profeta de agir como historiador, e é possível que ele tenha, ou seja, deixado anotações ou registros que foram incorporados ao livro. Nós podemos ver isso, não vamos ler para que o vídeo não se estenda muito, em 1 Samuel 10:25 e em 1 Crônicas 29:29. Lá há um relato referente aos relatos dos atos de Davi, num livro chamado Crônica de Samuel, o Vidente. Ou seja, através desses relatos, nós podemos dizer que a outra pessoa, outras pegaram e fizeram esse livro e colocaram como Samuel, mas não como o dia de hoje. Nós não podemos colocar
ele como autor do livro, nessa situação como hoje. A introdução, podemos dizer, irmão, que nestes livros nós aprendemos muitas coisas. Neste livro temos um relato aqui acerca do Eli, né, que era o sacerdote, e também dos seus 2 filhos, e a maldade dos seus 2 filhos, né, para com Deus. E também mostra o Samuel, né, exaltado por Deus, também com seu grande caráter e ascensão, né, com seu grande caráter e os seus feitos maravilhosos. Mostra também a nomeação do rei Saul, né, como rei de Israel, e também mostra também o seu mau caráter, né, a sua mal conduta, e também consequentemente a morte, e aí consequentemente também chega agora a ascensão de Davi, né, chega ao Davi, que por sua vez é um proeminente, ou seja, é um tipo de Cristo, né. Davi assume o trono, aí também se colocando como um tipo de Cristo. Resumindo o tipo geral, nós podemos, na leitura destes 2 livros, 1º e 2º Samuel, nós podemos aprender o quê? Que o livro estimula a fé, a esperança e a paciência do crente, né, em momentos de dificuldade. Nós aprendemos com isso, né, quando fazemos a leitura deste livro. E já quero intitular, o título do sermão é o seguinte: o sofrimento de Ana e a sua exaltação. O primeiro ponto, irmãos, que eu já destaco de antemão é que Ana, em vez de usar sua força, usa sua fé. Vamos observar o destaque aqui, versículo 5, verso 6, que diz, porém a Ana dava uma parte excelente, por enquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente o irritava, para embravecer, por enquanto o Senhor lhe tinha cerrado a sua madre. Ou seja, a competidora dela, que era a Penina, irritava constantemente, deveria ser muito chato. Mas, amados irmãos, outra coisa também que nós temos que compreender e entender aqui é que naquela época era comum a mulher estéril. Era comum, nós podemos ver 2 exemplos básicos, Raquel, né, no caso, e também o caso de Sara, né, que teve também um problema com H. Ela teve um problema com a H. Então podemos dar esses 2 exemplos aí, que era natural naquela época acontecer esse tipo de coisa no meio dessas mulheres. Mas o que chama a atenção aqui é que Ana, em vez de brigar, em vez de se entristecer no sentido de levar para a confusão, ela buscou o auxílio principal, a Deus. Em vez de buscar qualquer outra coisa, ela foi buscar o auxílio de Deus. E nós podemos ver, amado irmão, que o fato de Deus ter cerrado a madre de Ana, nós podemos dizer, o fato de ter a Ana ser estéril, de maneira alguma, era um modo de punição de Deus. Mas, ou seja, ela estava debaixo da soberania do Senhor, e os seus objetivos final, lógico, que era o próprio bem de Ana. Ou seja, se nós temos algo que sonhos que Deus o adia, ou que Deus não deixa naquele momento que se realizam, é porque Deus tem algo melhor. E este algo melhor nós podemos dizer que é o próprio Deus. Deus, ele é melhor do que qualquer outra coisa. Ele está acima de tudo, de todos. Então tudo que ele quer para nós é o melhor de nós, é o melhor para nós, o nosso bem. É isso que nós temos que dar um destaque aqui. Pode observar Gênesis 50, 19 e 20. Nós vamos ver, só para nós ter uma base, rapidamente. Que diz, e José lhe disse, não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem entendeste mal contra mim, porém o tornou em bem, para fazer como se vê nestes dias, para conservar a vida a um povo grande. Olha aí. É Deus, amados irmãos, que faz tudo ao seu prazer. E a outra coisa também que nós devemos observar também aí nesse meio, é que é o nosso dever servir a Deus. Nós estamos a parte do seu serviço. Nós precisamos fazer a sua vontade. É a vontade de Deus que tem que prevalecer, não é a nossa vontade. Nós estamos aqui para isso, para cumprir com a vontade de Deus, que foi o caso que Ana fez. Ela cumpriu com a vontade de Deus, por isso que tem um destaque, né, na sua fé. Vai lembrar, irmãos, que o serviço a Deus é uma obrigação do homem, mas a vontade de Deus é que tem que sempre prevalecer, e não a do homem, nunca a do homem.
Ou seja, não podemos colocar nenhuma coisa na frente de Deus. Quando Deus adia o nosso sonho, nós sabemos que a maior necessidade nossa é o próprio Deus. É nele que nós temos que buscar a confiança, a esperança. É nele que temos que colocar a nossa vida à disposição. É nele. E eu já destaco aqui outro ponto, que se encontra no verso 11 ao 14. Vamos ler só o 11. Só um instantinho. E vamos ler só o 11 mesmo. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e te não esqueceres mais a tua serva, deres um filho, o varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, ela aqui expressa, né, a aflição dela, o sofrimento dela, a angústia dela, né, de querer este pedido que Deus respondesse. E se nós for ler o seguido para frente, ela recebe, né? Então eu intitulei este título aí para frente, o segundo ponto, como a repreensão de Eli na vida dela e as bênçãos de Eli para Ana. Foi a repreensão e também as bênçãos para a vida dela. Podemos, amados irmãos, já entrando em aplicação, podemos selecionar. Eu selecionei aqui 4 características que vai na vida de Ana para usar para os nossos dias. A primeira característica da vida de Ana para nós é que seja qual for o sofrimento, as dificuldades, os problemas que a vida nos acarreta ou traz sobre as nossas vidas, irmão. Ou seja, é nosso dever e nossa obrigação confiar no Senhor. Ter fé nele, que ele irá solucionar seus problemas, seja qual for. Se você colocar nele a esperança e a confiança e a sua fé, com certeza ele vai solucionar seus problemas. Ele vai nos ajudar, porque Deus jamais desampara. Os propósitos de Deus é grande. Eu não tenho nem sombra de dúvida que nessa pandemia da vida no mundo inteiro, Deus tem um propósito nessa pandemia. Para o mundo inteiro, para que todos vejam. A outra característica que eu destaco aqui, amado irmão, também na vida de Ana, para nós, um exemplo de Ana, né, que deve ser seguido, é que ela era uma mulher de oração. Ou seja, por mais grande que seja a nossa dificuldade, os nossos problemas da vida, devemos orar a Deus. É nosso dever. Devemos orar confiando que Ele não irá nos responder e que não irá nos ajudar. Essa daí é um destaque que eu faço. A outro destaque que eu faço também é que Ana, ela era uma mãe, né? Ela foi uma boa mãe, cuidadosa, responsável e cumpridora com seu dever. Ela cumpriu com o voto que ela prometeu, que nós lemos no versículo 11. Prometeu dar o filho dela, que era Samuel, e cumpriu com seu dever, com seu voto. Então era uma grande mulher de Deus também, nesse sentido, uma boa dona de casa também, assim propriamente está dizendo, posso dizer. E outra coisa que eu destaco, irmão, é que não importa a dificuldade, é no Senhor que devemos colocar a nossa confiança. É nele que está o segredo de tudo. Tudo está nele. A outra coisa também que eu posso destacar é que a nossa preocupação, amado irmão, é de cumprir a vontade de Deus, é de fazer a sua vontade. Esse deveria ser a preocupação maior do cristão nos dias que nós enfrentamos nessa dificuldade. E por fim, irmãos, para não estender muito o vídeo, eu intitulei mais um título: As bênçãos e a vitória na vida de Ana. Ela foi vitoriosa. Vamos só ler um versículo no capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, versos 18 a 21. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um ófice de linho, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. De ano em ano lhe trazia, quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ali abençoava Eucano e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lar. E visitou, pois, o seu a Ana, e concedeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha aí, ela pediu um filho, Deus deu um grande profeta, juiz, e além disso, deu mais 5 filhos, amados. Ela pediu um.
e recebeu mais. Ou seja, Deus deu além do que ela estava querendo. Isso é a maravilha que Deus faz em nossas vidas. E se você observar aqui no próprio capítulo 2, o cântico de Ana, que é parecido com o cântico de Maria, você vai ver a exaltação que ela faz a Deus. Você só pode fazer uma exaltação dessa para Deus quem realmente tem intimidade com Ele. Que realmente quem conhece Ele, que vai fazer um tão profundo dessa profundidade que a Ana faz aqui. Então vale lembrar, irmãos, que tudo isso aconteceu na vida de Ana porque com certeza ela honrou a Deus. É um dos destaques principais. Ou seja, ela reconheceu a grandeza e nos momentos mais difíceis de sua vida, ela reconheceu que somente Deus poderia lhe ajudar naquele momento. E somente Ele poderia responder e atender os seus pedidos, mais ninguém. Por isso que ela trocou, a briga, as confusões, para confiar em Deus. É nele que está tudo. O segredo da vida, da morte, de tudo. Tudo pertence ao nosso Deus. Isso para mim é motivo de alegria, irmão. Isso para mim é motivo de gratidão. Em todos os momentos a gente está glorificando e exaltando o nome deste Deus, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória, sim. Ou seja, ela pediu uma coisa e Deus deu mais do que ela pediu, porque ela honrou a Deus. E a outra preocupação que nós não devemos ter, irmão, se Deus está conosco, qual o medo que nós deveríamos ter? De quê? Se Ele está conosco. Ou seja qual for a dificuldade, devemos sempre buscar a Deus. Devemos sempre, os bens materiais, talvez nós podemos dizer que ficar em segunda parte, mas Deus sempre seja a primeira. A busca sempre é a Deus. Ou seja, não importa a dificuldade. Quando Deus está conosco, tudo é melhor. E essa fica a minha reflexão, amado irmão. E eu quero agradecer, pela oportunidade que foi me concedida. Quero pedir mais uma vez, amada igreja, perdão, que eu tenho uma dificuldade nos vídeos aqui, que os meus celular grava pouco tempo e aí para, entendeu? Mas eu quero agradecer pela oportunidade de dizer que o nosso Deus está nos abençoando em todos os momentos. Toda a igreja dele, Deus está colocando cada pingo no i. Olha, a Ana colocou a sua vida diante de Deus e Deus exaltou ela de maneira tremenda e maravilhosa. Tudo isso porque ela honrou a Deus e confiou em Deus. E a mensagem que fica para nós hoje é essa. Devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança e também se colocar em oração diante de Deus e que Ele nos irá nos ajudar em todos os momentos de dificuldade das nossas vidas. Fique com Ele. Por isso eu quero agradecer pela oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém.